Meus queridos irmãos, nós celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa. E tradicionalmente a igreja lê nesse domingo o evangelho que define Jesus como o bom pastor, ou que traz essa identidade tão bonita de nosso Senhor. Ele é o pastor e nós somos suas ovelhas, e é por isso também que a igreja chama de Domingo do Bom Pastor, onde nós somos chamados a rezar pelas vocações, de maneira especial pelas vocações sacerdotais e religiosas, para aquelas vocações que devem partilhar, por assim dizer, desse pastoreio de Cristo, participar desse pastoreio de Cristo. Então hoje é dia de oração pelas vocações, domingo do bom pastor. Jesus começa o evangelho dizendo: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus é aquele que entra pela porta. Ele não precisa se esconder para entrar. Ele não precisa de nenhum artifício para poder entrar sem ser visto. Ele entra pela porta, porque as suas intenções em relação às ovelhas são bem claras. A intenção de Cristo é nos salvar. No final do evangelho, Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Já o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Então, aquele que vem para matar, roubar e destruir, precisa entrar escondido. As ovelhas não podem ver, as ovelhas não podem suspeitar. Agora, Jesus tem a sua intenção muito clara. A sua intenção é nos salvar. E Ele dá a vida por nós. Ele se derrama no altar da cruz por cada um de nós. E é por isso que as ovelhas podem e devem escutar a sua voz, confiar na sua voz, sem medo, sem receio de seguir esse pastor. Ele entra pela porta da frente, porque ele não tem segundas intenções. O ladrão, o assaltante, o assassino, ele quer a lã, o couro, a carne das ovelhas. Jesus quer a nossa salvação. Então ele é o nosso pastor, que entra pela porta da frente, sem se esconder, porque as suas intenções são boas, são para a nossa salvação, as suas intenções são de nossa salvação, são para a nossa salvação. E nós podemos e devemos escutar a sua voz. As ovelhas de Cristo escutam a sua voz e rejeitam a voz dos estranhos. E esse é um ponto muito importante do evangelho de hoje. Jesus diz que as ovelhas rejeitam a voz dos estranhos, escutam apenas a voz do seu pastor. E por que rejeitam a voz dos estranhos? Porque os estranhos querem o seu mal. São ladrões, assaltantes e assassinos, querem o seu mal, têm segundas intenções. Às vezes prometem boas intenções, prometem coisas boas, mas na verdade querem o seu mal. E a pergunta que nós devemos fazer, o exame de consciência também que nós devemos fazer é: se nós temos sido ovelhas de Cristo, se temos escutado a voz do nosso pastor e não a voz dos estranhos. Infelizmente, nós muitas vezes escutamos a voz dos estranhos e tornamos a voz do pastor uma voz estranha para nós. A voz dos estranhos, daqueles que querem o nosso mal, porque nos prometem coisas fáceis, coisas imediatas, coisas aparentemente vantajosas, bens temporais, prazeres temporais. Nós tornamos a voz dos estranhos vozes familiares, uma voz familiar que nós gostamos de escutar e de atender, e tornamos a voz de Cristo, porque, é claro, Ele exige de nós, Ele propõe um caminho difícil, Ele propõe um caminho árduo, mas é para a nossa salvação.
Nós vamos passar pelo vale tenebroso da morte, mas não precisamos temer, porque Ele está conosco, Ele é o bom pastor, e nós vamos chegar lá onde tem verdes pastagens, a vida eterna. Só que vai dar trabalho, vai ser difícil, vai custar muito. Tornamos a voz de Cristo, porque é uma voz que custa obedecer, que exige de nós sacrifício, uma voz estranha para nós. E essa é a maluquice do homem de hoje. Torna a voz de Cristo uma voz estranha, a voz dos estranhos uma voz familiar, uma voz agradável, uma voz que deveria ser rejeitada, mas é seguida, porque tem promessas fáceis, promete coisas boas, como a serpente no deserto, a serpente no paraíso, que prometeu para Adão e Eva serem como Deus. Se vocês comerem esse fruto, vocês serão como deuses. E Deus sabe disso, e é por isso que Ele proibiu. A serpente sussurrou a Adão e Eva essa mentira, a suspeita do seu Criador, a suspeita em relação àquele que quer o seu bem, aquele que tem intenções boas em relação a nós. Na verdade, ele tem segundas intenções. Foi isso que a serpente disse. E nós, queridos irmãos, caímos no sussurro da serpente até hoje, muitas vezes. Outra coisa que Jesus nos ensina, e é um ensinamento, uma lição valiosa para a nossa vida. Nós devemos escutar a voz de Cristo, rejeitar a voz dos estranhos. Porque o homem de hoje, e desculpa eu ficar falando do homem de hoje, porque é o homem que nós temos para poder falar. O homem de hoje, que rejeita a voz de Cristo e escuta a voz dos estranhos, muitas vezes também procura um Deus segundo as suas ideologias, segundo as suas preferências políticas, como alguém que tem no seu armário uma roupa para cada ocasião, quer um Deus para cada ocasião. Não dá para ser assim. Nós devemos rejeitar a voz dos estranhos. E Deus vai colocar na nossa vida ovelhas para nós também pastorearmos, ovelhas para nós conduzirmos. Se por um lado o Senhor nos chama a escutar a sua voz, Ele que é o nosso bom pastor, e que entra pela porta da frente porque quer o nosso bem e tem intenções boas em relação a nós, por outro lado, Ele vai colocar em nossa vida pessoas que nós devemos pastorear, que nós devemos conduzir para Cristo, porque Ele é a porta, através da qual nós devemos entrar na vida eterna. E a única porta, através da qual nós podemos ter acesso à vida eterna, à salvação, porque Ele é o único Salvador. Ele é a porta. As ovelhas entrarão e sairão e encontrarão pastagem. Esta é a segunda lição que o Senhor nos oferece. Ele é a porta, fora dele não há salvação, fora de Cristo não há salvação, fora da igreja de Cristo não há salvação. Ele é a única porta. Não existem outras portas, não existem outros deuses que ficam lá no meu armário e que eu busco conforme a conveniência do momento, conforme a circunstância. Então eu quero um Deus que corrobore a minha vida depravada. Você vai encontrar um Deus com D minúsculo assim. Um Deus que corrobore a sua vida depravada, você vai encontrar. Tem um Deus para cada vontade. Só que são deuses falsos, vozes estranhas. E não salvam. Não são porta de acesso ao céu, à salvação. Eu vou encontrar um Deus que não me reprima ou que não me corrija nos momentos em que eu faço coisas erradas. Eu vou encontrar um Deus que não exija de mim o perdão, a castidade, a fidelidade matrimonial. Eu vou encontrar um Deus que não exija de mim, dentro da vida matrimonial, por exemplo, não usar métodos contraceptivos. Eu vou encontrar uma voz estranha que diga a mim que você pode usar métodos contraceptivos, que você pode fazer vasectomia e laqueadura, que você não precisa ter filhos, tantos quantos Deus mandar. Uma voz estranha que vai dizer para você viver a sua sexualidade livremente.
Se você tem namorada, tenha relação com ela, ou seu namorado, tenha relação com ele, que isso não tem problema. Se você gosta de beber, pode beber bastante, pode ficar bêbado, pode chegar na sua casa de 4 pés, que não tem problema. E as pessoas ainda vão fazer poesia, vão fazer música, vão dizer que isso é virtuoso, vão aplaudir esse tipo de comportamento. Sempre terá um Deus para a nossa vontade, para corroborar a nossa vontade, o nosso gosto, o nosso jeito de ver o mundo, as nossas ideologias. Vozes estranhas. Jesus diz: eu sou a porta. Através de mim, as ovelhas entrarão e sairão e encontrarão pastagem. Fora de Cristo não há pastagem. É tudo ilusão, é tudo mentira. Esses deuses são vozes estranhas, às quais nós precisamos renunciar. Há pouco tempo atrás, eu digo assim, dentro do contexto da nossa história, né? Pouco tempo atrás, nós tínhamos que combater a voz das novelas. Quase não tínhamos vozes estranhas para combater. Eram as vozes das novelas, né? Alguns padres falavam, o pessoal da carismática falava bastante, que não podia ver novela. Alguns padres, a gente meio que relativizava, que banalizava aquelas coisas erradas que eles ensinavam. E continuamos falando a mesma coisa. Não é possível que uma família católica deixe a voz estranha das novelas entrarem em casa. Só que infelizmente hoje não é só a novela que nós devemos combater. As redes sociais, os filmes, as músicas, as mídias sociais de modo geral, são vozes estranhas entrando dentro da nossa casa e às vezes educando os nossos filhos. E porque é conveniente eu deixar uma voz estranha educar o meu filho. Eu ligo a TV, eu coloco o desenho da Disney, o desenho da Netflix, que não transmite valor, mas transmite o contrário, contra valores. E tem muitos desenhos assim, e só porque é desenho não significa que é bom. Só porque é desenho não significa que transmite coisas lúdicas. Às vezes, e muitas vezes, transmite ideologias. Mas eu deixo o meu filho deitar e rolar com o telefone na mão, ou com a TV ligada, porque assim eu posso fazer a minha unha, eu posso fazer a minha maquiagem, arrumar o meu cabelo, eu posso cuidar das minhas trivialidades, das minhas futilidades, eu posso ficar de fofoquinha no celular, ou ficar dormindo. Eu deixo o meu filho fazer o que ele quiser na TV, as vozes estranhas vão entrando na cabeça e no coração do meu filho, mas eu deixo, porque assim eu tenho tempo para mexer no meu celular e ver e ouvir as minhas vozes estranhas, aquelas que eu gosto de ouvir. Não só em sites inadequados, sites ilícitos, por assim dizer, mas naqueles sites lícitos, que às vezes eu coloco em cima ou acima da opinião do Papa, dos bispos, que eu coloco acima da opinião, que não é uma opinião, mas da verdade que a palavra de Deus nos ensina. Vozes estranhas, do meu político de estimação, e se ele falar uma coisa, está falado. Pode ser que a palavra de Deus condene aquilo que ele está falando, mas se ele falou, eu deixo a palavra de Deus, eu torno a palavra de Deus estranha e escuto a voz do meu político de estimação tranquilamente. Ou daquele influencer digital que tem milhões de seguidores e que eu acho que só porque tem milhões de seguidores vale a pena ser escutado, ser seguido. Eu preciso observar o que ele diz. E aí é Felipe Neto, sei lá mais quem, Xuxa, que define o que é fé, que define o que é religião dentro da minha casa. É uma voz estranha. Não há outra porta através da qual nós devemos passar para ser salvos. Cristo é a porta. Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro. Hoje é dia, diante do bom pastor, de você renunciar àqueles que não são pastores, são mentirosos, ladrões, assaltantes, que querem o nosso mal, a nossa destruição, embora prometam coisas boas.
aparentemente boas. Renuncie às vozes estranhas que têm chegado dentro da sua casa através das redes sociais, da TV, da Rede Globo. Não é porque é a Globo que não seja uma voz estranha. E você sabe que hoje só sobrou voz estranha naquele lugar. E mesmo assim você liga lá todo dia e vê tudo. Ah, mas eu tenho maturidade para ver aquilo e não ser influenciado. Mas será que as pessoas da sua casa têm maturidade? Têm o filtro suficiente para poder selecionar o que é bom, o que não é? Para ver o que presta, o que não presta? Às vezes a gente não sabe selecionar nem padre direito, porque infelizmente até padres têm sido vozes estranhas, sobretudo no universo da rede social. Quantos padres falando besteira? E não é porque é padre que não pode falar besteira, fala. E nós padres devemos cuidar muito, porque a tentação de falar besteira é muito grande, porque nós temos um microfone na mão, nós temos um público, nós temos fiéis que nos escutam. A tentação de falar besteira, a tentação de falar aquilo que agrada, a tentação de renunciar à voz de Cristo, à voz do pastor, para comunicar vozes estranhas que dão aplausos, que oferecem vantagens. Nesse mundo de hoje, que está de ponta cabeça, de pernas para o ar, a tentação é muito grande, e às vezes nós não sabemos filtrar. Nem se um padre está falando uma coisa que é católico, que não é. Nós não sabemos. Porque nós também não temos uma mentalidade católica ainda formada, infelizmente, por falta de estudo, por falta de meditação, por falta de oração. Falta cabeça católica, mentalidade católica, para entender que isso aqui não é do padre, isso aqui é da igreja, isso aqui é da palavra de Deus, é da doutrina da igreja, é do catecismo. Ele não está inventando isso para eu dizer que ele está falando besteira. Ou a mentalidade católica para eu entender, não, isso aqui é do padre, isso aqui é coisa dele. Ele está inventando isso. Não sei de onde que ele tirou essa história, que vai contra a doutrina da igreja, que vai contra a fé da igreja, que vai contra o ensinamento do Papa. Isso é coisa dele. Preciso saber, mas eu não sei. E aí eu deixo todas essas coisas entrarem. Renuncie. Renuncie. Se uma coisa está amaciando o seu ego, se alguma coisa está alisando você, tome cuidado. Se aquela pregação, aquela ideologia, aquele pensamento, aquela maneira de ver as coisas, aquele jeito cristão, entre aspas, de ver o mundo, está alisando você, te deixando confortável, desconfia. Se aquele pensamento em relação ao seu matrimônio está te deixando numa posição confortável, desconfia. Pode ser uma voz estranha. Pode ser uma voz estranha. Que possa estar entrando dentro da sua casa e minando a força do verdadeiro pastor. A força do bom pastor, que quer a sua salvação. Tudo o que Jesus pede para nós, queridos irmãos, é para o nosso bem, mas nós desconfiamos. É exigente? Já basta para a gente desconfiar. Por quê? Porque a gente desconfia de tudo que é exigente, simplesmente por ser. E a gente deveria desconfiar daquilo que é fácil, porque é o que o Senhor nos ensina. Quem quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai ganhá-la. Aquele que quiser conservar a sua vida a todo custo, vai perder a sua vida. É isso que o Senhor nos ensina. Queridos irmãos, quero concluir essa reflexão, mais uma vez, retomando as duas perguntas fundamentais que nós podemos fazer diante desse belíssimo domingo, que retrata Jesus como bom pastor. Temos escutado a voz de Cristo? Temos levado as pessoas que Deus coloca em nossa vida, em nossa casa, em nossa família,
nosso convívio a Cristo, o bom pastor? Temos comunicado a voz do pastor para as pessoas? Ou temos ouvido vozes estranhas e levado vozes estranhas para os outros? E diante dessa resposta, que virá nesse momento ou depois da nossa oração, nosso exame de consciência, vamos pedir ao Senhor a graça de termos aquela postura, a postura dos santos, escutarmos sempre a Cristo, porque Ele quer o nosso bem, e de levarmos as pessoas a Cristo, porque Ele é o único Salvador. Creio em Deus Pai,